Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos, né? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer à reitoria do UNESC, do Centro Universitário do Espírito Santo, por todo o apoio que tem dado ao projeto que iniciamos, né, o Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina. E gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, minha esposa ali, a Joana, veio aqui também dar uma força aí para a gente. E qual o propósito da palestra de hoje? É apresentar o livro A Morte da Medicina. Por que eu escrevi, como é o livro, qual a temática dele, se é importante ou não ser lido, né? Por que alguém leria o livro e qual o centro do livro, o conteúdo básico do livro, né? Antes também gostaria de fazer uma breve apresentação pessoal. Meu nome é Elion Gotti Neto, eu sou coordenador do curso de Medicina, professor de Medicina aqui do UNESC também. Sou formado em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, fiz residência médica pela Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, onde fiz o doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP. Fui preceptor na USP também da residência médica em oftalmologia, depois eu fui médico assistente na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, na Universidade Federal do Espírito Santo, aí eu voltei para casa, e então fui convidado a dar aula aqui no UNESC, e me convidaram também para ser coordenador do curso de Medicina após um tempo como professor. Eu sou membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Bioética, do Seminário de Filosofia do Olavo de Carvalho, do Center for Bioethics and Human Dignity e do Comitê de Ética e Pesquisa aqui do UNESC. E sou criador e coordenador do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, um pequeno grupo de estudantes e alguns docentes que discute filosofia da medicina, bioética e humanidades médicas. Hoje em dia se fala muito de humanização, né? Humanização. Mas muita gente fala e não entende o conteúdo. Parece que é um bom mocismo, é apenas um trejeito, uma casca. Não, é algo muito mais difícil, muito mais complexo, com uma carga muito longa na história da civilização ocidental. Então a gente busca, por meio do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, o CEFAM, de fato, estudar e praticar e buscar a humanização da medicina, com conteúdo, né? E como surgiu a ideia? A ideia surgiu dentro do próprio CEFAM. Durante nossas discussões bioéticas, chegou em nossas mãos um artigo escrito por Jubilini e Minerva, falando um título um tanto curioso, né? Aborto pós-nascimento. O bebê deve viver? A primeira sensação foi de choque. Nós olhamos aquilo e falamos, que título estranho, como assim, aborto pós-nascimento? E quando começamos a ler aquilo e discutir em grupo no CEFAM, a gente observou que aquele artigo defendia que bebês, assim como fetos, não são pessoas, e já que não são pessoas, eles podem ser mortos por pessoas que decidam fazê-lo, por qualquer razão que seja. Eles não teriam nenhum estatuto moral, eles não têm status moral, eles não são gente. Essa ideia me pareceu um tanto arbitrária, né? Você classificar um determinado grupo de humanos como não pessoas, não gente. Isso já foi aplicado na história da nossa civilização em determinadas épocas, não exatamente sobre fetos e bebês, mas sobre certas classes sociais, ou grupos étnicos, ou grupos fora de certa etnia, e a experiência foi muito terrível, foi trágica, mas eu acho que algumas lições a gente demora muito para aprender. Então daí a necessidade de estar debatendo de fato esse assunto. Mas então começamos a discutir. A gente discutiu esse artigo, discutimos outros artigos que acabaram entrando também no livro A Morte da Medicina. No começo não havia pretensão nenhuma em publicar. Eu acho que um livro publicado aos 35 é muito precoce. O livro é coisa lá para os 45, 50 anos de idade. Mas, assim, olhando ao redor, a gente observava o quê? Muitos colegas médicos, pessoas não médicas da área da saúde,
e pessoas que não eram nem da área da saúde, mas leigos nesse assunto da área de saúde, da comunidade, tanto lá de Vitória como aqui de Colatina, escutavam sobre esse trabalho e ficavam chocados. E eu não havia observado ainda uma resposta adequada feita aos autores desse artigo, nem aos defensores dessas ideias. Então a gente, mais por falta de quem respondesse, então eu resolvi trabalhar e transformar isso num livro com o apoio da Vide Editorial e do César Quindava, que foi o editor do livro. E aí o livro saiu, né? Como que é o livro? Qual o formato do livro? Ele não é um livro acadêmico. Ele não é um livro destinado para estudiosos de medicina. Ele é um livro dedicado para médicos, acadêmicos e pessoas da comunidade em geral que se interessam por esse assunto. Então é um livro que usa, é claro, uma terminologia às vezes acadêmica, mas ele é um livro principalmente de retórica. Retórica hoje em dia é uma palavra associada a uma coisa ruim, de convencimento falso. Na verdade, quando eu falo retórica, eu estou usando o termo retórica na definição que Aristóteles deu para o termo. É você convencer para defender a justiça. É você convencer para defender algo mal seria chamado de sofística ou erística. Seria também um tipo de trapaça intelectual. A boa retórica é aquela que eu tentei fazer ao escrever o livro. Então é um livro de retórica, ele não é um tratado lógico, embora ele utilize a lógica. Ele também não é um livro de romance, embora tenha alguns relatos de vida lá dentro. Mas é uma retórica. E, sinceramente, quando a gente trata de pessoas que defendem de uma forma muito, eu falei isso no livro, lógica e elegante, o extermínio de bebês, a palavra certa é essa, se a gente for muito sério, a gente vai ser muito ofensivo, porque como que a gente lida com um infanticida? E, aliás, infanticídio, que seria o termo utilizado no artigo, porque é feito, na verdade, se a gente observa a lei brasileira, o termo é assassinato, é homicídio. Infanticídio é uma mãe que sofre distúrbios psiquiátricos durante o parto, e essa mãe, então, ela mata o bebê, mas sob influência de diversos fatores patológicos, não comuns, né? O que é bem diferente da situação em que, propositalmente, uma mãe, se a gente puder chamar de mãe, né? Uma mãe autônoma, com sua liberdade de opção, se alia a um médico abortista e assassina o neném. Então, o termo infanticídio é leve ainda, né? Mas como foi um termo utilizado pelos autores que escreveram o artigo, eu optei por manter o termo infanticídio. Mas a gente tem que ter um pouco de ironia ao tratar desse assunto. Então o livro, ele também traz uma linguagem irônica. Vocês vão ver que, às vezes, parece que eu estou tratando de uma coisa que virou piada, mas realmente, se você parar para pensar, é um tipo de piada de péssimo gosto. É o que eles fazem no artigo que eu trato no livro. E eu fiz o livro principalmente porque eu estava observando uma crise de identidade na medicina. A medicina, hoje em dia, ela está perdendo as suas raízes. A medicina, quem observar a história da medicina, ela tem uma fase carismática, que é o surgimento de Hipócrates, que fundamenta um projeto de medicina baseado na beneficência ou na benevolência do médico, na não malevolência do médico, na não maleficência, né, no respeito ao paciente, no respeito à dignidade do paciente. E esse projeto, dele deriva um juramento, que é o juramento de Hipócrates, e o mais curioso, esse juramento cheio de referências pagãs, ele é absorvido na cristandade ocidental e chega praticamente intocado até os dias de hoje. Tamanho valor que foi observado lá dentro. Então, quando você pega essa medicina tradicional ocidental, que tem vários pontos de crítica, incluindo a modernização e
a entrada, às vezes exagerada, da tecnologia na medicina e uma visão cientificista que chega a ser ideológica, né? Isso realmente deturpou um pouco da herança humanística da medicina. Mas, mesmo com todas as críticas ao projeto médico ocidental, é um projeto que tem salvado muitas vidas, trazido conforto a muitas pessoas. E quando nós nos desviamos desse modelo de médico, o resultado não foi bom. Não preciso citar fatos jamais sabidos, como a medicina nazista, para mostrar que quando o interesse pela vida humana desce e alguma outra coisa, seja o interesse por uma visão eugenista, o interesse por um progresso científico, sobe e entra no lugar do valor da vida humana e da dignidade do ser humano como tal, a medicina ela desmancha, ela desaba e vira outra coisa, né? Então é isso que eu estou observando na medicina de hoje em dia. Ela está sofrendo uma crise de identidade. Você tem uma mediocrização, uma burocratização da medicina, né? Os médicos, eles deixam de se enxergar como profissionais, eles professam valores vocacionados e se enxergam como burocratas da saúde, técnicos da saúde. Eles estão oferecendo um serviço, vendendo um serviço. Se alguém, médico ou não médico, falar que está comprando um serviço médico, essa pessoa tem que ser melhor orientada, ela está muito enganada, né? Não se vende saúde, não se vende prática médica. A gente presta um serviço. O resultado não cabe ao médico. O médico não é Deus para dar um resultado certo. Nós dependemos de muitas circunstâncias e há algo que escapa à nossa ciência, né? Mas a medicina tem sofrido esse tipo de mediocrização, ou um mercantilismo exagerado, ou uma ideologização da medicina. Se a gente pega as diretrizes curriculares nacionais para a graduação do curso de medicina, que vão definir o que é o ensino de medicina no Brasil, nós acabamos de receber, por decreto do governo, um novo plano de diretrizes que foi criado para compatibilizar os nossos cursos com um plano de governo chamado Mais Médicos. Veja bem, o Mais Médicos foi criado e aí o Conselho Nacional de Educação foi acionado para criar diretrizes curriculares nacionais que adequassem os cursos de medicina do Brasil a um projeto de governo. Normalmente você faria talvez o sentido inverso. Você iria aos educadores, olha, com o que a gente precisa para formar um bom médico? Vamos tentar fazer um curso de medicina melhor? Vamos inserir essas coisas nas diretrizes? Não, o caminho pegou a diretriz antiga, que era uma diretriz boa, né? Mas ali foi fazendo implantes. Então você observa, independente do resultado ter sido bom ou ruim, a ideologia interfere, a política rasteira pode interferir, e muitas vezes ela até define o que é o ensino de medicina, tá? Mas isso não vai superar o projeto médico do Ocidente, a medicina tradicional ocidental, que por mais que possa ter suas críticas e mereça algumas críticas, tem se mostrado uma medicina de grande importância na vida das pessoas por mais de 2 milênios, né? Quando você vê 400 anos antes de Cristo nascer alguém falando em tratar escravos iguais a senhores, numa sociedade grega clássica, é algo chocante. Para a gente não, parece óbvio, mas para aquela sociedade denotava valores, né, que já pertenciam a um grupo mais exclusivo, né? Esse grupo que nós hoje chamamos de médicos, ou teria que ser. Então nós temos também a visão da medicina como aquela que irá promover uma reengenharia do ser humano. O transhumanismo, por exemplo, ele tem como objetivo modificar a genética do ser humano e transformar a própria essência do ser humano, levando ele a um passo além da evolução darwinista. Isso é o que pregam os transhumanistas. Veja bem, esse é um projeto no mínimo perigoso. No mínimo perigoso.
Mesmo porque, para chegar lá, a medicina vai ter que colocar o ser humano, como nós conhecemos hoje em dia, num patamar inferior àquele ser humano que desejamos alcançar. E uma vez que essa mudança estiver implantada, e se não der certo, o que vai acontecer com a vida das pessoas que foram modificadas? E o que vai acontecer com uma sociedade que se permite mudar a estrutura da humanidade? A gente não sabe. Normalmente, boas coisas não derivam daí. É só você observar as grandes utopias que afetaram nossa civilização e o preço em sangue que elas cobraram quando elas buscavam um novo ser humano. Então, quem não se adequava àquele critério de novo ser humano, inevitavelmente acabou sendo o quê? Exterminado. Então, nós temos o nazismo com mais de 20 milhões de mortos, você vê o comunismo com mais de 100 milhões de mortos. Então, é um morticínio que não tem mais fim. Tudo querendo buscar um novo ser humano. Mas veja bem, a medicina não trata do novo ser humano, ela trata do nosso vizinho, da nossa mãe, da nossa avó, do nosso pai, que está doente, e é esse ser humano, cheio de problemas, deficiências, dores, sofrimentos. Essa é a medicina. É essa medicina hipocrática, cristã, tradicional do Ocidente, né? E eu observo que existe uma crise de identidade acontecendo. Tem gente que fala que a medicina ela é socioconstrutivista. A sociedade, com seus valores, cria uma medicina. Sim, é claro que toda sociedade, toda cultura tem certos aspectos específicos em seus médicos. Alguns médicos são um pouco diferentes de outros, e até mesmo dentro de nossa civilização, todos nós seremos diferentes em certo aspecto. Mas existem algumas realidades incontornáveis. Uma delas, o ser humano morre. O ser humano fica doente, é outra delas. O ser humano sofre, é a terceira. Uma quarta realidade, o ser humano que está sofrendo, morrendo, limitado, ele pede ajuda. E existe uma quinta realidade ainda. Alguém se dispõe a ajudar esse ser humano. Então é por isso que existe medicina. E cuidado, quando eu falo medicina, eu estou falando na verdade na tradição médica do Ocidente. Então isso inclui os profissionais de saúde em geral, como estão existindo hoje em dia. Não existia um fisioterapeuta no passado. Então hoje em dia todo mundo que lida com a saúde humana tem uma tradição de mais de 2 milênios para cuidar. Então vocês são representantes dessa tradição. E as pessoas esperam que vocês façam honra a essa tradição. Então isso foi um dos motivos para que eu escrevesse o livro A Morte da Medicina. A tentativa de proteger essa medicina tradicional que todo mundo gosta de criticar e bater, mas pouquíssimas pessoas estudam e conhecem o que é de fato essa medicina hipocrática, cristã, ocidental, tradicional, do jeito que as pessoas chamam. E hoje em dia, quando você fala tradicional, parece que você está pregando um rótulo ruim na coisa, né? Hoje em dia nós somos ávidos por mudanças. E a gente entende que algumas mudanças podem vir para pior. Podem vir para pior. E vieram, muitas delas, as experiências não foram boas, mas a gente tem a chance de refletir, parar, pensar e buscar uma coisa melhor, sem destruir aquilo de bom que nós já temos. E esse era o propósito do livro, então. Uma coisa que eu observei também é a manipulação dos valores da sociedade por meio da manipulação da medicina. Em toda a história da nossa civilização, quem escuta os médicos? Reis, plebeus, escravos, livres, sacerdotes, outros médicos escutam os médicos porque querem se tratar. Veja bem, os médicos entram em todas as classes sociais, em todas as outras profissões, prescrevem, o termo antigo seria um regime ou uma dieta, mas prescrevem uma conduta, plano terapêutico, e isso muda a vida das pessoas. Quem não conhece uma pessoa que foi no médico e voltou com uma dieta diferente, fazendo exercício, um estilo de vida diferente? Então,
Os médicos têm um grande poder para mudar a vida das pessoas e incutir valores nessas vidas. Quando você observa a definição da Organização Mundial de Saúde, da qual eu discordo um pouco, mas fala que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doenças. Gente, eu já dei isso até em aula aqui no centro universitário. Sobrou o que da vida do ser humano? Bem-estar físico, mental e social. Sendo que a própria definição é um pouco reducionista e ela acaba puxando o aspecto transcendental para dentro do mental, o que é um erro, de certa forma. Mas sobrou o que da vida do ser humano? Não sobrou nada. Então quer dizer que temos uma definição que coloca o médico à frente de alterações importantes na vida do indivíduo e da coletividade. Alterações essas que poderão realmente virar a vida de alguém de cabeça para baixo. E quando você pega essa classe de pessoas, sejam eles médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, até mesmo assistentes sociais que lidam de forma mais direta com a saúde, com a assistência ao paciente enfermo, e neles você opera uma mudança de valores, ali você está automaticamente empurrando essa mudança de valores para dentro da sociedade. E quando eu observei o valor da vida humana no sentido largo do termo, de ser humano, sendo jogado para baixo de valores menores como o hedonismo, a busca pelo conforto, a busca pelo prazer, a gente começa a ficar preocupado, né? Quando a vida humana deixa de valer, quando a dignidade humana deixa de existir por si só, e outra coisa sobe no lugar dela, a gente se aproxima realmente dos piores exemplos que já tivemos na nossa sociedade, né? E não tem jeito, né? A medicina, ela é um instrumento de manipulação social? Pode ser, inevitavelmente será. Quando você tem um bom médico trabalhando junto a uma comunidade, levando bons valores, uma preocupação com o bem-estar verdadeiro daquela comunidade, uma preocupação com o valor da vida que existe ali, aquela comunidade, ela realmente reconhece isso no médico e algo ali fica melhor, né? Agora, quando você tem médicos que submetem o valor da vida a outros valores, realmente nós corremos o risco de não ter um médico ali, mas ter um psicopata muito perigoso com nobres conhecimentos fisiológicos e anatômicos. Seria o perfeito carrasco. Então, quando eu observo, por exemplo, frases como do Gianni Vattimo, um bioeticista internacional de grande renome, falando que se você é um médico ginecologista e não quer fazer abortos, você é como um policial que não usa armas e deve parar de exercer sua profissão. Ou Julian Savulesco, editor do Journal of Medical Ethics, onde a gente pegou esse artigo. Num serviço público, de acordo com a norma técnica, e existe uma norma técnica dessas no Brasil em operação, o médico responsável é obrigado a fornecer o abortamento. Esse é o entendimento. Isso parece assim, uma norma técnica do governo, temos que seguir, mas isso, se levado ao pé da letra, nos levará ao fim da objeção de consciência. Então, o médico é uma tábua rasa que não tem nenhum valor pessoal. Você pega um médico cristão protestante, um médico cristão católico, um médico espírita, eles vão se recusar terminantemente a abortar. Jamais vão aceitar uma coisa dessas. Não tem jeito, isso é incompatível. É diferente de um médico, por exemplo, um médico holandês, que ajuda a fazer eutanásia. É diferente, né? Agora, e você obriga por uma norma técnica governamental essa pessoa a fazer o aborto, você não só está causando um problema dentro da psique dessa pessoa, como você está incutindo valores na sociedade por meio da ação em cima desse médico. E isso aí, o nome disso é engenharia social, e de baixa qualidade. E ainda a gente pode chamar isso de algo. Mas é de baixa qualidade, e a gente ainda pode chamar isso também de autoritarismo. É um autoritarismo.
Existe um trecho nas Escrituras muito importante que norteou toda a evolução da civilização ocidental. Então aquele trecho fala: a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então quando o Estado, César, quer entrar na sua vida pessoal e obrigar você a fazer coisas que agridem o fundo do seu ser, agridem aquela parte mais íntima de quem você é, isso é uma situação de calamidade. Essa é a situação que a gente vive no Brasil. Para quem já está abrindo os olhos e vendo o que está acontecendo, isso é grave. Mas é só uma norma, obedece a quem quer. Não. Isso está sendo feito já em alguns serviços públicos, e o médico, realmente, alguém da equipe será obrigado a fazer o procedimento. Não tem jeito. E outra coisa, o dinheiro de todos vocês vai para pagar esse médico que vai fazer o aborto. Será que todos vocês concordam com isso? Mas é público, tem que ser laico. Tem que ser laico não quer dizer que tem que ser destituído de valores. São duas coisas diferentes. Mas o livro trata até desse assunto. Os assuntos centrais do livro são a mudança de valores que ocorre na medicina, o abortamento, o infanticídio ou o homicídio infantil, o nome seria mais adequado, esse último, a destruição do legado da cultura médica. Quando nós observamos, por exemplo, o Drauzio Varela falando mal do juramento de Hipócrates, ali realmente há uma deficiência de estudo. O Drauzio tem seus bons momentos, fala coisas muito boas, mas naquele momento ele realmente fez uma crítica muito superficial. Então, como a crítica foi pública, a resposta é pública. E não fui só eu quem respondeu. Outros colegas médicos sentiram que ali havia realmente um problema e responderam a um texto que é citado inclusive no livro. E o livro trata dos valores da sociedade, de quais valores são importantes, por quê. E é preciso dizer que o livro não é imparcial. Quando eu escuto alguém falando, você tem que ser imparcial, isso para mim bate no meu ouvido, é como se eu escutasse, você tem que ser irrelevante. Imparcial, então é melhor você calar-se e ficar quieto. Aí fica imparcial, você não toma partido de nada. Não, há uma situação grave, há uma mudança de valores e uma guerra cultural em curso na sociedade, e nós, como médicos, ou tomamos uma posição ou nos calamos e deixamos que outras pessoas decidam o que é medicina, o que é ser médico e o que é bom para a sociedade. Só que muitas dessas pessoas poderão decidir com base em política e não em medicina, com política e não em assistência à saúde da enfermagem, com política e não em assistência fisioterapêutica, de pessoas que lidam com pessoas doentes e querem o melhor para essas pessoas que sofrem. Então é o que eu falei, quando tem uma subversão de valores e a política vem em primeiro lugar, ou o hedonismo, a busca pelo conforto, pelo prazer vem em primeiro lugar, e a vida humana desce, a gente tem um problema grave. Então o livro, ele é apaixonado, vamos dizer assim, ele é às vezes grosseiro, porque, sinceramente, como que você é muito educado com alguém que propõe, de forma muito séria, matar bebês. Inclusive é citado um trabalho de mais de 20 crianças que foram mortas num país europeu, e essas crianças tinham em média 6 meses de idade. Elas foram mortas pelo protocolo Groningen, que prevê que os médicos matarão as crianças com uma séria deficiência que ofereça uma dor insuportável por uma forma tecnicamente adequada. E aí entram vários problemas. Quando é que o médico começou a aprender a matar tecnicamente bem o ser humano? Nós não aprendemos isso não faz parte do nosso currículo. Quando o médico começar a aprender a executar bem o ser humano, a gente tem um problema grave também. E outra coisa, logo depois desse artigo, surge um novo artigo falando que aquelas crianças com aquele diagnóstico que foram mortas podiam ser tratadas, e mostra uma criança de 2 anos de idade sorrindo. Então vejam bem, isso tudo está sendo discutido na academia.
quando a gente fala academia, ciência, aí vem aquela imagem de dignidade, de honestidade, de integridade. Mas quando um desses artigos caiu na mídia, que foi o artigo que foi descrito nesse livro, um impacto grande aconteceu. Então, muitas vezes, os valores que serão jogados para dentro da sociedade estão em discussão, mas as pessoas não têm acesso a isso. E a coisa vai acontecendo, e quando um pedacinho daquilo aparece, todo mundo se surpreende. O livro, então, foi feito justamente para tornar essas discussões mais transparentes. E é claro, eu me posiciono claramente, eu acho que até pela palestra fica bem claro qual é o meu ponto de vista, né? Eu não sou imparcial, eu sou extremamente parcial nessa questão. Se parcial for escolher um lado, eu escolho um lado. Agora, se você considera que imparcial é aquele que fica do lado do que é correto, então aí eu me considero, na minha parcialidade, 100% imparcial. Eu acredito realmente que é uma questão de honra a medicina defender a vida humana. Se a gente não defender a vida humana, o que a gente vai defender? Onde a gente vai chegar? A gente tem que pensar nisso. A gente gasta muito tempo na escola de medicina ensinando a fazer uma sutura, a fazer uma cirurgia, um procedimento, a tirar uma entrevista clínica, a fazer uma anamnese. Agora, infelizmente, não é possível direito trabalhar o nosso caráter, os nossos valores, mas o livro fica como um apelo para que cada um busque se informar e se posicionar. Eu falo também no livro que eu não quero que todos concordem comigo. Um livro que qualquer um de nós escreva e que todos concordem, sinceramente, também vai cair naquela classificação de irrelevância. Mas se todo mundo concorda, não precisava nem estar escrito. Era melhor ter deixado na cachola e seguido em frente. Mas o livro é um livro que ele pode ser considerado polêmico, né, e até agressivo em alguns pontos. E eu acho que se eu fosse menos agressivo ali, eu estaria sendo realmente conivente com coisas monstruosas, né? Mas o que está em jogo, então, são muitas coisas. Eu vejo que o que está em jogo não é só a medicina, o que é o conteúdo da medicina, ou os valores da medicina, mas o que está em jogo acabam sendo os valores da nossa sociedade como um todo. Talvez o que esteja em jogo quando entramos na discussão do valor da vida humana seja simplesmente a nossa própria humanidade e aonde a nossa civilização vai chegar e que valores que teremos no futuro. Então a gente realmente corre um risco grande de deixarmos de ser humanos. E numa situação em que todo mundo gosta de falar, e inclui nas diretrizes curriculares, que a medicina precisa de se humanizar, eu acho que essa é uma discussão que cabia muito bem e que era necessária. Eu agradeço a atenção de vocês, né? E agora eu gostaria de abrir para perguntas. Quem quisesse perguntar, muito obrigado, viu, gente? Olá, professor Hélio, boa noite. Meu nome é Rogério, professor da faculdade. Eu gostaria de saber se esse trabalho aí, ele é uma inspiração também para iniciar algo na grade curricular, incluindo esses temas importantes que a minha formação, por exemplo, no Pedro, a formação de filosofia, a formação moral, os temas paralelos que parece que o médico não atenta, não vivencia no dia a dia, além da sua formação básica. O livro surgiu, na verdade, de uma tentativa de começar esse estudo. Eu também não tive isso na minha formação. Não tive nada. Na UFS, na minha época, humanização era uma palavra que nem existia, né? Mas 11 anos atrás, aproximadamente, tomei contato com esse tipo de conteúdo, de estudos bioéticos, e eu comecei a me aprofundar. Aí eu tive contato, por exemplo, com a obra do Edmund Pellegrino, que falava, para discutir bioética e ética médica, você precisa discutir humanidades. E para discutir humanidades com propriedade, você tem que partir da filosofia e da cultura. Então não teve jeito. Então eu comecei a fazer esse resgate.
Começamos o Cefam, esse seminário que gerou o livro, há quase 3 anos atrás, se eu não me engano. É uma atividade complementar de 2 anos de duração, que começou com 6 pessoas, hoje tem um número um pouco maior, isso flutuou um pouco, né, e já gerou apresentações em congressos internacionais, nacionais e de nível regional. Já gerou 3 publicações em periódicos acadêmicos, um livro, e 4 iniciações científicas. Então, eu considero, assim, do ponto de vista acadêmico, é um relativo sucesso, embora sejam poucos os acadêmicos que realmente se interessem por essa discussão. Verdade seja dita, um médico hoje em dia é bombardeado com conteúdo técnico, científico, extremamente pesado, né? E às vezes sobra pouco tempo para se discutir em profundidade uma questão humanística. Mas não é por isso que também a gente lava as mãos, né, e deixa a carruagem passar. Então eu comecei esse projeto, houve adesão de alguns alunos, as discussões se aprofundaram depois de uma série de estudos introdutórios e surgiu o livro como uma oportunidade de levar um pouco dessa discussão para a sociedade, né, de levar para frente o que se discutia dentro do Cefam, para que essa discussão pudesse ser de fato aumentada. E eu estranhei a princípio, e claro, foi um estranhamento com satisfação, muitos colegas que eu não conhecia, inclusive advogados de vários lugares do país, leram o livro e retornaram falando favoravelmente ao que conseguiram entender do livro e dizendo, né, apoiando aquela iniciativa. Então, assim, existem essas pessoas interessadas em debater isso, existem muitos médicos interessados em defender o valor da vida humana, a dignidade humana. É claro que cuidado com a generalização, né, esses temas são muito complexos, né? Agora, existem muitos médicos dispostos, mas realmente o ambiente acadêmico não vejo ele fornecendo até o presente momento essas vias com facilidade. Então é uma tentativa, outras estão surgindo, e eu vejo assim com um certo otimismo. Eu acho que tem dado certo e tem tudo aí para avançar. E todo mundo está convidado, viu, gente? Só que se todo mundo aparecer, vai ter que aumentar um pouquinho a sala. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Professor, toda essa questão também eu acho que está embasada na bolsa, no decaimento cultural que a gente tem na sociedade. O livro é tratado disso também? Você falou que toda essa questão que é tratada no livro, esse livro, na verdade, ele existe porque existe uma decadência cultural que permeia a sociedade. Cultural cultural no sentido geral, social também. Sim, inevitavelmente, a gente tem uma série de livros que seriam interessantes para quem quiser conhecer uma crítica cultural, tá? Tenho desde o Imbecil Coletivo do Olavo de Carvalho, até o Homem Medíocre do José Pinheiros, A Rebelião das Massas de Ortega y Gasset, A Civilização do Espetáculo de Vargas Llosa. Então, assim, tem vários autores que falam dessa decadência cultural. A gente vive numa sociedade de espetáculo, né? Então as pessoas querem viver o pedaço bom da vida, mas não querem viver a vida integralmente. A vida integralmente, todo mundo que é médico sabe que ela tem sofrimento, ela tem alegria, ela tem dor, ela tem prazer. Então as pessoas, se eu pegar um exemplo bem claro, talvez para tornar isso bem claro, pegar a situação da relação sexual e do nascimento de uma vida, que conforme inclusive um tratado internacional brasileiro, a pessoa humana é definida no início com a concepção. É um tratado de direitos internacionais que o Brasil assina. Então, toda vez que você tem uma proposta no Brasil chamando o feto de outra coisa que não é pessoa e não é um ser humano, e falando que aí não tem necessidade de proteger, isso é inconstitucional. É inconstitucional, isso é ilegal. Tá?
Mas, voltando ao assunto, a pessoa quer ter a relação, às vezes protegida, e ocorre algum imprevisto, mas ela não quer ter o que derive imediatamente daquela relação sexual. Por exemplo, o nascimento de uma criança. Ela quer viver a coisa sempre amputada, não quer correr o risco de submeter a vida dela às consequências naturais de seus atos. Então, tudo isso, na verdade, deriva de uma vida regida pelo espetáculo, pelo imediatismo. Então, quando você chega ao ponto em que o seu prazer vale a vida de um feto ou de um bebê, veja bem, então aí, para chegar nesse ponto, sinceramente pode parecer polêmico o que eu vou falar, mas faça antes uma vasectomia ou uma esterectomia, uma laqueadura tubular. Um bebê vai pagar o preço? É complicado. Então, faça uma educação adequada, faça uma orientação, reveja os valores, veja o que pode ser feito. Agora, o duro é quando chega naquela situação em que a opção vai ser mata o bebê ou eu não vou ter o meu conforto. É claro que também essa é uma situação assim, há outras situações de maior desespero, de sofrimento, de pobreza, mas veja bem, todo mundo quando defende o aborto, sempre vai utilizar para defender o aborto o feto anencefalo, o estupro, o risco de morte materna, ou aquele estado de extrema pobreza calamitosa da mãe e de desamparo total. Se você observa a casuística de quem faz aborto no mundo inteiro, essas são as exceções. Por que ninguém vai defender o aborto falando a mulher não queria que as suas mamas caíssem, então ela foi lá e abortou? Isso, na verdade, você tem um relato da Grécia Antiga, se não me engano, de Aulus Gellius, que falava esse relato existe, tá? Isso é história, de mais de 2000 anos atrás, de mulheres que eram prostitutas fazendo aborto para não perder a forma do corpo. Então isso é muito mais comum do que a situação de estupro, de feto anencefalo. Mas as pessoas utilizam somente para dar o exemplo e tentar defender uma política aquelas situações mais desesperadas possíveis. Então não dá para a gente tratar a questão toda com o pé baseado onde? Que fundamento? Na exceção. A exceção é para a gente olhar cada exceção de um jeito, com todo carinho pelo bem-estar do ser humano, pela situação em questão, o máximo de humanidade possível. Mas o que hoje em dia se quer discutir não é isso. Na verdade, partiu inclusive do próprio Conselho Federal uma proposta para liberar geral o aborto até a 12ª semana. Felizmente, a professora Sandra está aqui para não me deixar mentir, o nosso Conselho Regional foi contra essa proposta. Foi contra. Graças a Deus, tem alguém sendo contra. Tá? Mas, então eu quero comprar um carro, estou sem dinheiro, nossa, esse filho vai dar despesa. Não, então aborta aí, vamos comprar o carro. Por que ninguém utiliza um exemplo como esse, de conveniência? Porque aborto por conveniência tem bastante também. Não é claro num país onde o aborto ainda é proibido. Eu falo ainda porque o risco de legalização extrema é muito grande. Mas em países onde ele foi liberado, tem pessoas que falam, vai diminuir o número de abortos. Mentira, aumenta. Há várias casuísticas mostrando isso. Então lá, normalmente, os abortos, eles são causados por motivos, às vezes, frívolos. Às vezes, por temores, receios. A menina jovem, que não quer contar para a mãe e para o pai, vai lá e aborta escondido. Legalmente, isso aí até é proibido em alguns lugares, mas as empresas que fazem aborto, elas acabam abortando, né, as crianças, os bebês dessas meninas. E veja bem, abortar dá dinheiro, gente. Se médico fizesse aborto por caridade, ele fazia de graça. Médico abortista não faz de graça para ninguém. Ele cobra e cobra bem. Ele cobra porque quer ganhar dinheiro com a morte do bebê, fazendo uma coisa que é ilegal. Então é complicado. Há uma série de problemas. E no livro, inclusive, eu trato disso. O médico, ele não entra e sai da questão impune. O médico que aceita fazer um aborto clandestino ganhando dinheiro para isso, e depois ele quer pregar que ele foi caridoso, olha, a gente tem um problema sério acontecendo aí. Né? Alguma coisa não está batendo. Então a indústria do aborto é multimilionária, ela dá muito dinheiro,
abortar faz a carreira de muito médico no exterior e dentro do Brasil, tá? E quando alguém vem falar que aborta por caridade, essa conversa realmente, ela beira a insanidade. Para mim, beira a insanidade. Então, isso tudo eu vejo como um produto da degradação cultural, sim, tá? A gente vive numa sociedade que quer o imediato, que quer o prazer, que quer o mais fácil, que não sabe mais parar e pensar a respeito de valores, do que move a nossa sociedade, do que é perigoso, do que é aceitável. Ninguém quer pensar sobre isso. A pessoa quer se conectar numa realidade virtual, ter o seu prazer, e se puder morrer tendo prazer sem sentir que está morrendo, ainda vai preferir, tá? Então, realmente, há uma visão de civilização aí que eu considero extremamente decadente, tá? E que, hoje em dia, eu corro, assim, risco de ser injusto com muitas pessoas, mas eu acho que prevalece. Eu acho que prevalece. Nós somos a minha geração, talvez ela que veio logo antes de mim e as próximas depois da minha, todas elas foram educadas num sentido muito mais de que o prazer vem em cima, o resto vem depois. E que o sentido da vida é ter prazer. Então isso, eu enxergo que isso na medicina é uma destruição cultural intensa e letal. Isso aí eu vejo como algo realmente que pode levar à morte da medicina. Certo? Ah, eu não concordo. Sim, com certeza não concordo. Graças a Deus tem gente que não concorda comigo. Mas ainda bem que eu posso falar, e essa pessoa que não concorda pode falar também. O que não pode é ter um silêncio geral. Inclusive, num dos capítulos do livro, eu abordo um texto publicado no Le Monde Diplomatique, né, que é um folhetim ideológico, né, publicado pela doutora Regina Jurkevich, que ela reclama que tem pessoas fanáticas, fundamentalistas, que querem negar o direito da mulher ter a escolha sobre o corpo dela, mas ela não toca na vida do bebê, ela não fala sobre o assunto da vida do feto, ela só fala do direito da mulher de escolher. Isso é como se ela pegasse um lado da situação e apagasse o resto todo. Existe a questão da autonomia materna? Existe. Existe a vida do bebê ali no meio? Existe também. Né? E existe pessoas que acham de um jeito e acham de outro? Existem. Agora, o que muitas dessas pessoas que estão na academia discutindo esses temas de hoje em dia falam e defendem, na verdade é o silêncio de quem discorda delas. Isso para mim também é produto de uma degeneração cultural. Na verdade eu considero isso até como uma excrescência mental. Realmente essas pessoas não têm preparo para estar na academia e o diálogo com elas é muito mais autoritário do que acadêmico. E normalmente o engraçado é que no jogo da engenharia social, elas é quem chamam os outros de fanáticos, de fundamentalistas, mas quando você observa pessoas de alto renome na academia, como Júlia Savulesco ou Gianni Vatti, falando que se você é médico e não quer abortar, é melhor você largar a medicina e fazer outra coisa, veja bem, para mim isso é uma agressão intensa. A pessoa está falando que se você defende a vida nesse aspecto, seus valores não prestam para a medicina. Ou você corrompe sua vida e seus valores e atua contra aquilo que você julga como sagrado e digno, né? Ou você larga a sua profissão, que também, para todo médico consciente, é uma coisa sagrada e é digna. Vocês são prova disso, como estudantes de medicina ou de outras áreas da saúde. Vocês, cada dia mais que entram em contato com o paciente, entendem que ali tem uma coisa digna, uma coisa sagrada, uma coisa que tem que ser cuidada, protegida, né? Então nós nos tornamos melhores progressivamente conforme entramos em contato com a vida alheia. Então quando alguém vira e defende esse tipo de coisa, eu considero como decadência cultural plena. Eu gostaria de saber se essa valorização do médico, essa forma como ele é visto pela sociedade, não traz um status que indiretamente, infelizmente, não seria uma das causas para pessoas sem vocação, na minha opinião, para a medicina estarem interessando na classe médica?
Sim, sim. O status da medicina, do médico, e não só do médico, de outros profissionais similares da saúde, atraem pessoas que querem o status, mas não querem comprometimento. Agora, hoje em dia, eu ousaria discordar de você. Eu acho que o status da medicina está caindo. Na verdade, hoje em dia, é legal falar mal de médico, falar que médico atende mal, médico brasileiro é isso. A nossa presidenta, inclusive, né? Ou presidente, não existe presidenta, né? Ela, inclusive, fala que o médico cubano atende melhor do que o médico brasileiro. Né? Então, a medicina brasileira está em descrédito. Por quê? Porque a medicina brasileira não sabe defender seus valores. Porque o médico brasileiro realmente não está cuidando do seu lado humano. Ele está fazendo coisas que não devia. Ah, mas então toda a medicina é assim? Não, mas a gente sabe. Um exemplo bem prático. Para 10 médicos bons trabalhando, um médico ruim que chega num lugar destrói e mancha a honra de todo mundo. Para 10 coisas boas que você faz, uma coisa ruim que você faz, desmancha aquelas 10 e você vai ficar mal falado o resto da sua vida. Então, a medicina é fácil? Não é. Teria que ser fácil? Não, não teria que ser fácil. Ela realmente possuiu o status que está caindo hoje em dia, porque ela é uma técnica e uma arte difícil, né, e valorosa, porque ela defende a vida do ser humano, o bem-estar do ser humano. Quando os médicos esquecem essas realidades, eu acho que infelizmente nós estamos pagando o preço do nosso próprio esquecimento do que é medicina e do que é ser médico. A gente está pagando o preço pelos nossos erros. E eu acho que alguns médicos, infelizmente com razão, estão sendo mal vistos na sociedade. O duro é que nessa levada, muitos médicos bons, né, que gostam de tratar o ser humano, que têm amor pelo próximo, que respeitam a vida, acabam sendo mal falados, inclusive pela presidente do Brasil. Olha onde a gente chegou. Mas, vamos desesperar, vamos chorar, vamos rasgar a roupa. Não. Vamos estudar, vamos tratar bem nossos pacientes, vamos fazer aquilo que os médicos há 2.400 anos fazem, e fazem bem. Né? E eu acho que não é fazer propaganda publicitária, colocar outdoor, é cada um no seu consultório e tratar o ser humano com dignidade. Se fizer isso, alguma coisa diferente já vai acontecer. Isso tem que começar dentro da escola e continuar o resto da vida. Bom, respondi? Boa noite, professor. O senhor comentou sobre eventos da medicina. E, como o senhor falou, a gente está numa fase onde a sociedade brasileira enxerga o médico como estelionatário, como se ele fosse um ser desprovido de moral e só pensasse em dinheiro. E, ao mesmo tempo, nós vemos muita luta por um salário justo para a categoria médica. Então, eu queria saber, na sua opinião, qual o limite entre a venda da medicina e um preço justo por um serviço prestado? Olha, a minha visão é radical. Você está insatisfeito com o seu salário, pede demissão e vai trabalhar em outro lugar onde você acha que é bem remunerado. Eu tenho essa visão. O serviço público não me paga bem. Isso não é desculpa para você tratar mal o paciente. Está insatisfeito? Pega a sua maletinha e vai embora. Agora, existem situações indignas, realmente, quando você vê certas condições de plano de saúde, é degradante, tem médico que se submete a algumas coisas terríveis, mas a grande verdade, e nesse caso eu só tenho um aspecto mais liberal, eu acredito que tem a oferta e a procura. Então, um mau médico que faz tudo de qualquer jeito, ele não vai ser procurado. Tá? Quando o duro do sistema público é que o sistema público obriga você a cair na mão de determinado médico que muitas vezes não está feliz trabalhando lá e vai te atender mal. Agora, isso é uma generalização. Tem muito médico que atende pelo SUS e que atende o paciente com muito carinho e muito respeito. E gosta de estar lá e sinceramente, nem liga tanto por dinheiro. Agora, uma coisa que eu acredito piamente é que um bom médico que trata bem o seu paciente,
que exerce a medicina de forma valorosa, e daí vem o nome honorário, é diferente de salário, que era pago para o soldado. O honorário é uma honraria. Ele vai receber bem. Ele vai ser chamado para trabalhar nos melhores lugares, ele vai montar uma clínica, um laboratório, e vai funcionar, e as pessoas vão lá buscar o médico. Oh, aquele médico é muito bom. As coisas naturalmente acontecem. Quando você começa a tirar o foco da humanização do médico, dos valores do médico, o que é bom defender na sociedade, e todos os nossos órgãos de representação ficam gastando horas e horas, todo o empenho e atenção deles em cima de briga salarial, eu entendo isso também como um produto de decadência cultural. E aqui fica uma culpa da classe médica. Então a gente deveria prestar atenção no que realmente importa. A gente tem que pagar o sustento de nossa família, temos contas a pagar, é claro que temos, mas eu acho que tem uma prioridade na discussão das coisas, e algumas coisas estão sendo muito mais valorizadas pelos órgãos médicos do que outras. Eu vejo essa supervalorização da questão financeira como uma deturpação grave. Eu acho que o médico deveria gastar mais tempo tentando ser um bom médico, e o resto, gente, é consequência. Você vai passar aperto aqui e ali? Vai, mas a vida vai mudar. E uma coisa sempre me disseram e é uma verdade: quem tem competência se estabelece, não tem jeito. Na sociedade a coisa funciona assim. Numa sociedade totalitária, onde as pessoas são obrigadas a ir em determinado lugar e não têm uma liberdade de escolha, é uma situação, ainda que não está no Brasil, espero que nunca esteja, mas aí já é querer discutir com base numa realidade que não é a nossa. Eu gostaria de saber esse fenômeno da desumanização que está acontecendo. Até por esse exemplo mesmo do infanticídio, a gente é visto abortos em outros países, eles são legalizados. No Brasil está tendo essa discussão, e com relação ao infanticídio também. E isso é culpa de quem? É um reflexo da sociedade, ou é culpa mesmo da própria classe médica que deixou de chegar a esse ponto? Eu acho que a culpa é de todos, médicos e da sociedade em geral. São os valores da sociedade. Então esses valores foram abandonados, foram largados, e hoje em dia realmente a medicina deixou de ter aquela fundação forte que ela tinha, baseada em valores verdadeiros. E muitos têm se perdido, e muitos têm brigado para salvar isso e resgatar essa cultura médica. Agora, não adianta resgatar uma cultura médica numa sociedade que não quer resgatar a sua cultura, né? Hoje em dia todo mundo... É muito interessante. Na escola, o pessoal virava para mim, eu tinha lá meus 11, 12 anos, o que eu sabia da vida? Faço uma crítica de tal coisa. Eu nem sabia o que era, mas eu já era treinado para criticar e destruir. Só que eu nem tinha absorvido aquilo, eu não sabia nem o que eu estava criticando. Então, hoje em dia, isso é moda, né, na pedagogia costumeira dos dias de hoje. Eu vejo isso como um produto até da influência do Paulo Freire, né, de criticar, de destruir a cultura, toda essa situação. Então, assim, você destruiu a sua cultura, não aprendeu ela e já quer criticar aquilo que você nem conhece. Então é a situação, por exemplo, do Drauzio Varela, quando ele começa a criticar o juramento de Hipócrates. Se ele estudasse melhor o juramento de Hipócrates, ele veria que algumas coisas que ele falou foram muito levianas, né? Não cabiam ali naquela situação. Ele julgou muito mal um texto de 2.400 anos de idade, talvez um pouco menos, e ele foi leviano. Então, assim, a culpa é do médico? A culpa é da sociedade? Adianta ficar agora caçando quem é culpado e quem não é? Não, adianta a gente tentar melhorar. Então, assim, para não cair naquele ciclo de crítica e eterna crítica, e só ficar apontando o dedo, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer alguma coisa que vale a pena, vamos estudar, vamos melhorar a medicina de hoje e resgatar o que de bom tinha na medicina de antigamente. Eu acho que é o melhor caminho. Agora, a culpa é geral. Mas realmente sim, águas passadas, agora vamos para frente. Certo? Fala no microfone, senão não vou conseguir escutar você direito.
Como assim? Se fosse determinada transformação de um hospital público, aqui você precisa fazer esse aborto. Não, você pode fazer objeção de consciência, o seu superior ou algum outro plantonista vai ter que cobrir. Se não cobrir, aí vai a responsabilidade do diretor clínico do hospital. E a professora Sandra me corrija se eu falar com propriedade. Mas chega no topo da hierarquia, a questão tem que estar resolvida por normativa. Então, se não for resolvida ali, provavelmente aquele paciente será transferido, mas ali todo aquele corpo clínico vai ficar fragilizado e suscetível a algum processo ou alguma sindicância administrativa, se for uma repartição pública, como no caso que a gente fala quando a gente aplica normativas do governo. Então, nessa situação, realmente, a gente tem uma punição governamental que rege os valores pessoais do médico. Então, você vai pagar pelos seus valores. E você vai ser obrigado a prestar um serviço que te agride, se você for contra o aborto, né, e entender que isso é uma indignidade. Então, é complicado. Tem uma solução fácil? Não tem. A gente tem que pesquisar muito e ver o melhor caminho. Mas realmente baixar uma normativa e falar cumpra-se e utilizar o dinheiro público para fomentar esse assassinato de fetos e crianças, para mim isso é calamitoso. Eu acho isso um precedente muito perigoso. Eu não queria que o dinheiro do meu imposto fosse para pagar médicos abortistas que vão sair abortando por qualquer razão querendo dinheiro. Não estou falando daquele médico numa situação já prevista em lei de não punição, né, que seria uma exceção. Tá? Mas eu não sei, eu acho que aí a gente precisa se mobilizar, saber votar melhor, escolher melhor quem vai fazer as leis. Quando eu vejo, por exemplo, alguém votando no Tiririca, que tem que provar que sabe escrever e ler, veja bem, as pessoas falando que querem votar no Tiririca, e é o Tiririca que tem dificuldade de leitura, eu nem sei se ele sabe ler de fato, mas é ele que vai escrever as leis que vão reger as condutas no Brasil inteiro. A gente tem um problema aí que não é nem do governo, é da sociedade inteira. E veja bem, médicos e líderes do governo são membros da sociedade, eles não vieram do céu. Eles são pessoas igual vocês que se elegeram a cargos públicos. Então o problema é geral, o resgate de uma qualidade cultural tem que ser geral também e tem que partir de todas as instituições. E isso é um trabalho que, para tentar melhorar uma situação num nível mais amplo, demora 40, 50, 60 anos. Então, assim, não é nada que você vai fazer e melhorou de repente. Não. A coisa vem se degradando há quase um século. Na verdade, há muitos séculos. Agora, no último século, a coisa acelerou. Você vê uma degradação cultural intensa. Mas não é da noite para o dia que isso vai ser resolvido. Aí o médico, como ele lida com isso? Eu acho que chega um momento, gente, em que você tem que pagar o preço pelos seus valores. Então, ou nós, como médicos, seremos corajosos e falaremos, olha, esse é o meu ponto, isso eu defendo, daqui eu não passo. E a gente aceita pagar o preço, e o preço às vezes vai ser caro, ainda mais frente a um governo como esse, que potencialmente pode levar a uma situação de, às vezes até mesmo de cassação de carteira de médico, ou de constrangimento frente à sociedade ou no seu serviço. Mas é aquela situação, gente. Vocês vão defender aquilo que vocês acreditam ou vocês irão conforme a banda toca? Então também tem um trecho muito interessante das Escrituras que fala o seguinte: antes fosse frio, está morno. Então aquele morno que serve de um jeito, serve de outro, tanto faz, aquilo é para ser vomitado, aquilo não faz diferença nenhuma na sociedade. Aquilo realmente é um robô, é um autômato. Vem o governo e fala, faça isso. E você vai fazer isso. Então chega um momento em que você, se é médico, é um ser humano, e possui um mínimo de dignidade, você fala, isso eu não vou fazer. Mas tem que fazer. Não, eu pago o preço, mas isso eu não vou fazer. Se a pessoa não tiver isso de coragem, olha, ela não merecia ser médica. Ela deveria ser outra coisa menos danosa à sociedade. Ou menos, que causasse menos benefício.
ou malefício, porque, na verdade, o médico tem, de fato, uma concentração de poder muito grande na mão. Como eu falei, ele muda a vida das pessoas. Então, quando você pega uma pessoa de caráter muito fraco e joga ela dentro de uma guerra cultural e uma guerra de valores, você tem uma arma para disparar em qualquer direção. Isso, para mim, é uma situação perigosa. Então, eu acho que você tem que defender suas convicções e pagar o preço. Eu reforço. O governo falou que é proibido isso, ou que você é obrigado a fazer isso. Defenda o seu ponto de vista. Né? Põe a boca no trombone, faça igual eu fiz. Escreve o livro, se posiciona. Ninguém tem que concordar com você, mas você vai se calar, vai ficar caladinho até quando? Né? Precisa se posicionar. Eu acho que só pela capa do livro, pelo título, a gente viu como é a sua opinião diante de tudo que está acontecendo com a medicina mesmo. Eu queria saber de você, porque a gente, como alunos e estudantes de medicina ainda, a gente pode intervir no que está acontecendo hoje com a medicina, que seria esse programa Mais Médicos, agora no futuro, que eu já ouvi falar que vai vir mais médicos especialistas. O que você acha que, como agente estudante, a gente pode contribuir com a comunidade médica em geral? Hoje em dia existe uma abordagem pragmática que as pessoas querem resultados políticos, mas eu entendo assim que sem uma sociedade com bons valores culturais, da onde vai brotar uma política de qualidade? Então acho que a briga não é fazer manifestação, não é fazer greve. Eu acho que tem um lugar para essas coisas, muito bem pensados e com cuidado, porque a gente não quer prejudicar o paciente. No dia em que a gente der mais valor para uma greve do que para o atendimento do nosso paciente, eu acho que também alguma coisa degenerou. Tá? Mas eu acho que o que o estudante precisa fazer? 1, estude. 2, conheça a tradição médica, conheça a sua cultura. 3, seja um bom médico, trate bem o seu paciente. Só isso, gente, é muita coisa. Uma pessoa tratar bem outra pessoa e estudar e ser um bom profissional, e bom profissional é uma boa pessoa. É toda a diferença do mundo. Então, você não precisa ir para Brasília, ficar gritando. Estude, seja um bom médico, seja um bom profissional. Na hora certa, a oportunidade apareceu, junte com seus colegas, faça uma chapa, concorra ao CFM. Se for para a carreira política, vá para a carreira política. Mas vá naturalmente, não force a barra. Eu acho que o principal e o mais difícil que ninguém quer fazer, e por isso que nossa política é uma degradação total, é fazer o dever de casa. Então seja uma boa pessoa, seja um bom médico. Eu agradeço a presença de todos vocês, obrigado pela paciência e até a próxima. Todos estão convidados ao Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina e todos estão convidados a concordar ou discordar do livro. O debate fica aberto e eu espero que vocês, lendo ou não lendo o livro, adquiram realmente uma postura de mais reflexão, não só em relação à medicina, mas em relação à nossa realidade como um todo. Joia, muito obrigado, gente, pela atenção.